esse gráfico da esquerda aqui, a gente tem uma relação entre o IFIX, que é a linha vermelha, com a NTNB de 2035, né, a taxa dela, na linha azul. Né, e dá para ver, né, quase que é uma relação aí perfeita e inversa, não é perfeita ali, uma correlação tão exata ali, mas é uma correlação inversa, nitidamente. E a gente trouxe aí desde 2011, que é quase o início do IFIX, né? Acho que ele começou no final de 2010, se eu não me engano. E dá para ver aí que nessa última janela aqui, no finalzinho do gráfico, do lado direito, né? A gente vê que puxa desde novembro de 2022 até maio de 2023, essa, essa alta forte aí do IFIX, né? Acho que queria que você comentasse um pouco não só da relação, mas o que você espera também, acho que já vale entrar nesse gancho aí. Eu gosto desse tipo de gráfico, porque para a maioria das vezes que as pessoas perguntam por que o IFIX está subindo, os fundos imobiliários estão caindo, o que está acontecendo, geralmente esse gráfico é claríssimo em responder essa dúvida. Então, os fundos imobiliários, eles se baseiam muito na taxa de juros, só que, na verdade, nos juros futuros para serem precificados. Então, normalmente, e como a gente está vivendo agora nesses últimos meses, com uma queda após queda dos juros futuros e também elevação após elevação do IFIX, subindo quase que todo dia, fechando no positivo, é esse o grande ponto que justifica a alta do IFIX. Então, basicamente, se a gente pegar, por exemplo, o Tesouro IPCA 2035, ou NTNB 2035, e ver o cupom ali que ele está pagando, ignora a parcela do IPCA e vê o cupom, normalmente dessa é uma forma simples que a gente usa para poder precificar um fundo imobiliário. Então, se você olhar lá, hoje está 5,35, alguma coisa assim, ao ano. Então, nós, quando vamos investir em um fundo imobiliário, a tendência é que a gente queira uma taxa superior a essa para poder valer a pena o risco de investir na renda variável. Essa mesma taxa, há pouquíssimos meses atrás, se não me falha a memória, uns 3 meses atrás, estava ali perto dos 6,5. Então a gente saiu ali perto dos 6,5, estamos aqui mais um pouquinho para baixo de 5,5, caiu bastante. Logo, aquela margem que a gente fica avaliando para poder colocar tipo um preço teto nos nossos fundos imobiliários, ela começa a aumentar. Se a margem vamos chamar de margem de segurança, o prêmio, se ela aumentou, então as pessoas começam a comprar mais. Então dá para comprar mais, a nossa margem aumentou. Então as pessoas compram, as coisas vão valorizando e assim a vida segue. Então, quando a gente tem essa queda dos juros, como a gente pode ver no gráfico aí, a gente tem essa precificação, essa mudança de precificação dos fundos imobiliários. Eles ficam mais atrativos do ponto de vista de rentabilidade, de renda, e também como normalmente a renda fixa começa a cair em termos de rentabilidade, ainda está com uma rentabilidade alta, mas conforme ela começa a cair, as pessoas também começam a procurar outros tipos de produtos, fundos imobiliários sendo um deles. E eu ainda queria colocar mais um ponto acima dessa questão de juros, é que os fundos imobiliários eles já estavam muito pressionados, eles já estavam muito amassados em termos de cotação, porque a gente tinha vários que a gente poderia escolher com excelente portfólio, diversificado, longo histórico, pagando uma renda bastante alta. E lembrando que fundo imobiliário não é exclusivamente renda, ele também pode ter o seu potencial de valorização. Então, se ele já está pagando uma renda bastante alta e ainda tem ali dentro dele um potencial de valorização, você ganha muito mais nas duas pontas agora. Então, a gente tinha várias opções de altíssima qualidade sendo negociados a preços muito baixos, muito por conta de um temor do cenário. Juros, por quanto tempo que vai ficar ali perto dos 14%? Vai baixar, não vai baixar? Inflação vai ficar quanto tempo super alto, do jeito que estava? Não vai baixar quando? Como que vai ser? Vai subir mais? E quando a gente estava com muitas dessas dúvidas, as pessoas não têm uma dificuldade maior de ir lá e investir na bolsa, investir em fundo imobiliário. Aí, conforme as coisas vão clareando um pouco mais, e a gente tem um sinal desse, por exemplo, dos juros, as pessoas começam a ter um pouco mais de confiança e começam aí a voltar a investir com um pouco mais de força. E daí a gente vê a valorização constante dia após dia. Em termos de setor, a gente consegue ver praticamente todos os setores valorizando. Alguns ativos específicos valorizaram de 3 meses para cá 10%, alguns valorizaram 20% e tem alguns que valorizaram até mais do que isso. Então a gente consegue ver que virou meio que uma corrida de vou comprar rápido enquanto dá, aproveitar aquele preço barato. Então, para o investidor que estava investindo há 3 meses,
ele não compra mais naquele preço que ele comprou, porque hoje as pessoas realmente já voltaram. Dá para subir mais? Claro, óbvio, dá para subir mais. Os juros podem cair mais, as coisas podem melhorar e dá, tem muito espaço para subir. E ainda tem muito fundo imobiliário barato. Vai continuar subindo daqui para frente? Não sei. Aí depende realmente do que vai acontecer daqui para frente. Como a gente já sabe, no Brasil, basta uma notícia, basta sair alguma coisa que dá para mudar toda a visão, toda a expectativa. O que dá para falar é que, olhando esse cenário, olhando o que aconteceu já no passado, em termos de fundo imobiliário, a gente tem um caminho bacana pela frente, positivo. Então pode continuar a subir. Pelo menos na minha visão aqui, os ativos continuam baratos. Não estão tão baratos que nem estavam 3 meses atrás, mas continuam baratos. Então é um cenário bastante interessante para a gente acompanhar.